Olha, nesse domingo foi entregue para a comunidade timboense o Parcão, um espaço dedicado para a diversão dos pets. Ele fica anexo ao Jardim Botânico, o antigo horto florestal, com bastante espaço para os cachorros correrem e gastarem energia. O espaço está aberto todos os dias e a gente vai agora assistir um vídeo aí que o prefeito Jorge Krieger publicou nas suas redes sociais. Pessoal, domingo de sol, dia perfeito para que a gente pudesse entregar para a comunidade o Parcão, Parque Pet, aqui no Jardim Botânico. Venham todos prestigiar esse novo espaço anexo ao nosso Jardim Botânico. Um abraço a todos. O espaço dedicado aí aos pets lá no Jardim Botânico. Olha só, motoristas precisam ficar atentos à sinalização dos trechos em obras da BR-470 para não cometerem infrações. Trafegar pela BR-470 em seus 73 quilômetros que estão em obras de duplicação entre Navegantes e Indaial pode ser uma verdadeira aventura, principalmente para os condutores que não estão acostumados com a rodovia. Isso porque a sinalização, principalmente nos trechos em obras, deixam a desejar. Os trabalhos de duplicação da BR-470 estão divididos em 4 lotes e, conforme informado pelo DENIT, são mais de 20 pontos com obras em andamento e desvio de tráfego. A Polícia Rodoviária Federal destaca que os motoristas precisam ter em mente que a BR-470, por ser uma rodovia em obras, possui sinalização provisória, ou seja, a sinalização pode mudar sem aviso prévio a qualquer momento e, por isso, o motorista tem que andar sempre devagar, com a máxima atenção e respeitando a sinalização, porque, mesmo que provisória, ela deve ser respeitada. Destacou aí o policial rodoviário federal Adriano Fiamoncini. O policial também relatou outro problema e que contribui para a má sinalização da via, que é o vandalismo. Então nós temos um problema ainda que é o vandalismo da sinalização, principalmente à noite. Em vários locais da obra, as passagens são indicadas por cavaletes, o fluxo é direcionado pelos cavaletes, só que muitas pessoas tiram esses cavaletes do lugar, placas de sinalização e cones também somem. Isso é um problema social e um problema de educação do motorista brasileiro e que infelizmente acontece muito frequentemente aqui na nossa região, revela o policial Adriano Fiamoncini. Pois é, né? Inclusive essa questão de vandalismo com as sinalizações na BR-470. Vejam só. Vocês lembram que na semana passada a gente comentou o caso aqui do Juarez Ponticelli em Tubarão, que ex-prefeito agora, porque está sendo investigado aí na Operação Mensageiro, deflagrada já em 2022, e que dos 9 juízes lá da comarca, 4 já tinham pedido suspeição, ou seja, não poderiam julgar esse caso. E sobrariam 5 ainda para julgar, pois só restam 3 juízes para conduzir o processo. Ao todo, 6 juízes de direito pediram suspeição por foro íntimo no caso que julga o ex-prefeito Juarez Ponticelli lá em Tubarão. Na sexta-feira, mais um magistrado negou a condução do processo que investiga o político na Operação Mensageiro deflagrada em 2022. A partir da carta renúncia ao mandato, oficializada por Ponticelli no dia 10 de julho, o trâmite processual que investiga a figura pública passou a ser julgado em primeira instância, ou seja, na comarca de Tubarão. Anterior ao magistrado, outros 5 juízes também negaram analisar o processo. São eles Lara Maria de Souza da Rosa Zanotelli, Miriam Regina Cavalcante, Fabiano Antunes da Silva, Maurício Fabiano Mortari e Guilherme Matei Borsoi. A suspeição por foro íntimo é um direito do juiz. O instrumento jurídico é previsto em lei e não há necessidade de justificativa da decisão. De acordo com a legislação, o magistrado declarado suspeito para julgar determinado caso solicita a substituição, pois pode ter relação próxima com a parte processual, seja por amizade ou inimizade, aconselhamento jurídico, credor ou devedor. Como informado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o processo será direcionado à comarca vizinha, em caso de os 9 juízes solicitarem o direito de suspeição. Até agora, dos 9, 6 pediram a suspeição no caso do Ponticelli lá em Tubarão. E chama a atenção, claro, essa situação.
Olha, e sem alarde, a Coteminas vem preparando uma profunda mudança no modelo de negócio da fábrica de Blumenau. Embora dura e com amplos reflexos sociais e econômicos, a demissão de 721 funcionários da unidade, oficializada na última semana, é uma espécie de símbolo da transição. Por trás desse movimento estão as dificuldades enfrentadas pela companhia no mercado têxtil e a parceria anunciada em abril também com a Shein, gigante asiática de fast fashion. Oficialmente, a Coteminas ainda não comenta o assunto, mas fontes ligadas à empresa revelam que o plano é fazer uma migração da fábrica para a confecção de moda, para atender a demanda da Shein. Hoje, o Parque Fabril, no bairro Garcia, está montado e adaptado principalmente para a fabricação de artigos têxteis, como toalhas e roupas de cama. A Prefeitura de Blumenau está ciente desse movimento. Inclusive, o prefeito Mário Hildebrand tem articulado junto ao governo de Santa Catarina a possibilidade de concessão de incentivos fiscais para a operação da Shein com a Coteminas na cidade. O Estado pediu detalhes do plano de negócios para avaliar que benefícios também poderá oferecer ao grupo. Pois é, né? Essa situação da Shein chegando aí em Santa Catarina também, será que vem, não vem? Mas pelo que aponta aí a matéria, toda essa movimentação, essas demissões, são ajustes necessários aí para a Coteminas poder então receber a gigante mundial aí, a Shein, e poder estar pronta, apta, né, para que possa então atender às demandas. Empresário nega ofensas a morais e família, relata discussão com comitiva do ministro. Tá, desde esse final de semana também o que tomou aí a imprensa, principalmente aquela mais ativista em favor aí do Supremo Tribunal Federal, foi essa situação lá no aeroporto em Roma, envolvendo o Alexandre de Moraes e sua família. Supostamente teria sofrido alguma agressão, o filho do Alexandre de Moraes, lá no aeroporto de Roma. E, logicamente, o Alexandre de Moraes foi xingado ali por populares ali no aeroporto e no avião. Mas essa situação tem agora duas versões já, né? Estão saindo outras versões dessa situação. O empresário e corretor de imóveis Alex Zanata Bignotto negou à Polícia Federal ter hostilizado ou agredido Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, em Roma, na Itália. Zanata prestou depoimento neste domingo na delegacia de Piracicaba, no interior de São Paulo. Além de Zanata, outras duas pessoas da mesma família são suspeitas de terem hostilizado Moraes. Em nota, a família confirmou que houve um desentendimento verbal com dois integrantes da comitiva do ministro. Segundo a apuração, dos dois integrantes seriam o filho de Moraes e a namorada do rapaz. Na versão do empresário Roberto Montovani, filho, e da mulher dele, Andréa Munarão, suspeitos de terem hostilizado Moraes, ambos foram confundidos com outros brasileiros que teriam ofendido o ministro. Dessa confusão interpretativa, nasceu desentendimento verbal entre eles e duas pessoas que acompanhavam o ministro, informou a família. A nota diz ainda que a discussão ficou acalorada e Mantovani precisou conter os ânimos de um jovem que teria ofendido sua mulher. Em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao ministro Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio. E agora, guerra de narrativas, né? Antes de qualquer tipo de filmagem, antes de qualquer tipo de prova, a imprensa nacional já falando, políticos aí se manifestando a respeito de que foi, né, ligando a essa manifestação aí, a manifestação de ódio, ligando ao 8 de janeiro, ligando a Jair Bolsonaro, enfim, uma série de manifestações antes de ter qualquer prova e antes mesmo de qualquer manifestação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Tem tudo para que toda essa narrativa criada no final de semana caia por terra, na medida em que vão aparecendo agora pessoas que estavam lá no momento de que isso aconteceu e vão manifestando seus pontos de vista a respeito da situação, e não pontos de vista, mas aquilo que efetivamente viram acontecer lá no aeroporto de Roma. Olha, Santa Catarina identificou o primeiro caso de influenza aviária em uma criação de subsistência, informou a Cidasc. O registro foi feito em Maracajá, no sul de Santa Catarina. A companhia se referiu ao caso como registro em ave de fundo de quintal, no sábado, dia 15.
Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, a produção comercial segue sem registros e, por isso, o foco não compromete a condição sanitária do Estado nem do país. A SIDASC recomenda que seja comunicada imediatamente caso aves de qualquer espécie sejam observadas com sinais clínicos de influenza aviária, que contemplam sinais respiratórios e neurológicos, tais como dificuldade respiratória, andar cambaleante, torcicolo ou girando em seu próprio eixo e mortalidade alta e súbita. É uma preocupação, logicamente, aqui de Santa Catarina com relação a essa questão da gripe aviária, por conta, né, da própria produção que é exportada e demanda aqui a economia catarinense. A economia catarinense depende bastante, né, dessa exportação de carnes de frango e também por conta de que essa situação pode vir a afetar o ser humano. Nós tivemos, parece, um caso até o momento só de que a gripe aviária tivesse se manifestado em ser humano. E agora esse caso aqui em Santa Catarina, lá no sul do estado, e a SIDASC efetivamente fazendo o controle dessa situação e dizendo que não afeta, né, a produção aqui de Santa Catarina, ainda bem. Olha a notícia vinda lá de Hollywood, Tom Cruise, todo mundo sabe, né? Todo mundo está esperando aí o Missão Impossível, o novo filme da série aí, Missão Impossível. O Tom Cruise interrompe as gravações de Missão Impossível e adere à greve em Hollywood. Vejam só. Quem está ansioso para ver a segunda parte do filme Missão Impossível, Acerto de Contas, talvez tenha que esperar um pouco mais. Isso porque o astro da saga, o Tom Cruise, interrompeu as gravações para aderir à greve de atores e roteiristas em Hollywood. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a locação onde ocorreriam as filmagens em Long Cross Film Studios, no Reino Unido, estava deserta. Dentre as exigências estabelecidas pelo Sindicato dos Atores de Hollywood, a categoria reivindica melhores condições de trabalho, pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming, transparência no processo de cálculo desses valores e a regulamentação do uso da inteligência artificial. Os atores, roteiristas, muito preocupados aí com essa situação da utilização da inteligência artificial para os roteiros de filmes, para os próprios filmes. O sindicato representa 160 mil artistas do cinema e da televisão e já havia revelado que as conversas com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios de Hollywood, terminaram sem sucesso. Então, o grupo decidiu oficializar a paralisação. O colunista da Folha de São Paulo disse que o ciclone castigou eleitores de Bolsonaro no sul do Brasil. O colunista Marcelo Leite, da Folha de São Paulo, dedicou seu texto do sábado, dia 15, para atacar eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. No artigo intitulado Mudança Climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul, o colunista afirma que aquela parte do Brasil que votou em peso no ex-presidente, sofreu com o ciclone que deixou sem luz mais de 1 milhão de moradores. Olha, quando eu vi essa notícia circulando aí nos grupos, né, de WhatsApp, a gente sempre fica desconfiado. Será que isso aí não é fake? Não é uma situação aí que alguém fez montou isso ali, uma montagem, uma fake news? Que nada, não é que era uma notícia mesmo. Mudança climática tá ali para você ver ainda agora. Você que está acompanhando a gente pela live do Facebook ou pelo YouTube da Rádio Cultura, você pode ver a matéria Mudança Climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul, onde que um redator, né, um jornalista está com a cabeça em escrever uma matéria com um viés desse. Porque olha o que isso gera, né? Também quando se fala, a gente poderia falar quanta coisa, né? Corrupção, né? Corrupção também castiga eleitores de Lula no Nordeste, por exemplo, dá para dizer assim. Então, sabe, é uma situação que a própria esquerda fica gerando esse tipo de coisa, que é os dois lados aqui. Parece que a esquerda se alimenta dessa situação dos dois lados opostos que ficam se atacando. Se alimenta do ódio, né? Justamente, só que acusa o outro lado de se alimentar do ódio, né? E eles acusam daquilo que eles praticam na verdade também. Então, quando a gente vê uma matéria dessa,
A gente só repercute para que o ouvinte, aquele internauta que nos acompanha, tenha noção, né, do que é o ativismo de certos jornalistas aí Brasil afora. Mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro. Onde já se viu uma matéria, uma manchete com esse viés, com tamanho viés. Achei engraçada a comparação que você fez entre as manchetes. A diferença é que uma condição climática dessa é imprevisível, né? O ser humano não consegue prever tudo, e a força da natureza, né, é imprevisível, enquanto a corrupção é algo totalmente previsível, praticado por anos pelo dito aí presidente da República. Muito bem, 7 horas mais 11 minutos, assim a gente encerra esse nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura.